Olá, hoje é quinta-feira, 13 de agosto, eu sou o jornalista Alessandro Carvalho. Este é mais um vídeo para a Safra TV sobre o mercado de café. Hoje estou com o consultor de safras de mercado, Gil Barabashi. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Temos muitas oscilações acontecendo no mercado de café. A gente hoje viu o café arábica para dezembro fechar a 118,10 centavos de dólar por libra-peso, com uma elevação de 385 pontos, ou 3,4%. Como você pode conferir nos dados da nova plataforma de safras e mercado. O próprio gráfico fala bastante por si, de toda a oscilação. O contrato de dezembro quase chegou a $1,30 por libra-peso, depois começou um movimento de correção, caindo e até ameaçando a linha de $1,10 por libra-peso, e agora teve esses novos movimentos de alta. Gil, bastante assunto para comentar sobre toda essa volatilidade da Bolsa de Nova York. O que a gente pode dizer que está acontecendo com o café nos últimos dias? Bom, Alessandro, como você mostrou no gráfico e salientou, está muito volátil Nova York. Eu diria para você que o primeiro motivo dessa volatilidade foi a troca, a mudança de foco em Nova York. A gente está saindo do contrato de setembro e está olhando para o contrato de dezembro. A partir do momento que a gente está saindo de setembro e olhando dezembro, a gente está saindo de uma pressão grande da entrada da safra brasileira e a partir do momento que você está se distanciando da safra brasileira, você começa a mudar um pouco o foco e olhar. Você começa a olhar para outras variáveis, né? Isso aí serviu aí de impulso para essa volatilidade inicial. Ela é muito financeira, ela é muito pautada em ação de fundos, em movimentos técnicos, em ajustes financeiros, ora por conta de câmbio, ora por conta de realinhamento de carteira. Mas um fato interessante dessa mudança é que o mercado ele está alterando o seu foco, ele está saindo dessa visão de safra recorde do Brasil, de pressão de safra recorde do Brasil, e está começando a olhar um pouco mais para frente, olhando talvez aí com um pouquinho mais de atenção para a próxima safra brasileira, né? Então, isso aí dá essa dinâmica. Falando em cotações e olhando dezembro, você viu que, como você falou, ele chegou a testar a linha de 130 centavos, voltou, né? Quando voltou, ele rompeu a linha de 20 e ameaçou bater na linha de 110, recuperou de novo. O que a gente percebe disso tudo? Quer dizer, que o mercado é volátil, né? E tende a seguir volátil, esperando aí novidades, e as novidades, muito possivelmente, elas devem vir com as floradas aqui no Brasil e essa mudança de cara olhando para 21, mas você olha para essa volatilidade de preço e vê que o mercado está tentando sustentar parte daquele rally, né? Uma acomodação de alta, mas sustentando boa parte dos ganhos acumulados no final de julho e no início, nesse princípio de agosto. Gil, falando ainda dessa alta de Nova York, também pode-se falar um pouco sobre essas revisões que estão tendo de consumo um pouco mais animadoras, estimativas, né? Meio à pandemia do coronavírus, falando em vacinas chegando, e até a Organização Internacional do Café recentemente revisou a estimativa do seu quadro de oferta e demanda, saindo de uma projeção 2019-2020 de superávit na oferta, e agora até falando num déficit na oferta por causa, basicamente, da revisão de dados para cima de consumo, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Essa revisão, principalmente aí esse otimismo no mercado financeiro por conta aí dessa melhora no cenário em relação a uma vacina, e a vacina continua sendo o ponto de mudança dessa visão, dessa saída de uma visão financeira de crise por conta da pandemia e por uma normalidade. Ela passa por uma vacina, quer dizer, e quando você vê notícias que indicam que a vacina está se desenvolvendo de uma forma bastante positiva e mais acelerada do que se imaginava inicialmente, isso, lógico, se reflete no otimismo e dos investidores, se reflete positivamente nos preços, né? A questão também de uma queda do consumo menor, quer dizer, queda no consumo não, um crescimento do consumo melhor do que estava se imaginando inicialmente, né? Se chegou a falar que ia ter até queda de consumo, né? E agora está se falando que você vai ter um consumo positivo, talvez não repetir os anos normais de crescimento normal, mas ainda um crescimento positivo.
positivo. Isso tudo reflete no preço, né? E tem também uma outra coisa interessante que para a gente colocar nesse ponto, Alessandro, em relação a esse preço, é o seguinte: quando o mercado ele para de olhar para a safra 20 e começa a olhar para a safra 21, ele começa a olhar o quê? Qual que é o primeiro ponto para ele olhar a próxima safra brasileira? São as floradas agora na primavera, né? E daí ele começa a olhar para clima e ele vê que esse ano de 2020 foi um ano que choveu muito pouco. Está com déficit hídrico grande, né? Isso tudo leva ao quê? Leva esse agente a começar a se proteger. Se proteger do quê? Do risco da próxima safra brasileira, que naturalmente vai ser de carga mais baixa, por isso ela vai ser menor, e essa quebra de safra, essa safra menor, pode ser intensificada por conta de um clima ruim, né? Então, de certa forma, essa variável também interfere nessa formação de preço que a gente está vendo agora, né? Certo. Bom, Gil, falando um pouco agora da comercialização aqui no Brasil, você também pode conferir na nova plataforma de safra novos números sobre a comercialização que o Gil divulgou ontem, mostrando que a comercialização da safra de café nova, agora que o Brasil está colhendo 2020, 2021, chega a 51% da produção até 10 de agosto. Houve um avanço nas vendas de 11 pontos percentuais em relação ao mês anterior, vendas avançadas em relação ao ano passado, quando 42% da safra 2019-2020 estava comercializada neste momento, e também bem acima da média dos últimos 5 anos para o período, que é de 37%. O produtor, Gil, está aproveitando os movimentos de alta da Bolsa, também movimentos de alta do dólar, para adiantar nas suas vendas, né? Sem dúvida nenhuma, Alessandro. Está aproveitando muito bem esses momentos, né? Já aproveitava o final do ano passado, depois com o rally do dólar, e agora com essa puxada em Nova York, ele aproveitou de novo, né? Não é todo dia que você tem uma puxada de preço, como a gente viu, em plena entrada de safra, né? Então, ele soube aproveitar, acelerou as vendas, e daí o resultado é esse, né? Você tem 51% da safra vendida, mais da metade da safra vendida, contra uma média normal de 5 anos de 37%, né? Então, quer dizer, aí você vê a intensidade das vendas esse ano. Muito dessa venda foi de venda antecipada, então ele está entregando esse café agora, mas também durante o período, deu uma acomodada em maio e junho, quando o mercado caiu, julho ele acelerou um pouco, voltou a acelerar quando o preço melhorou, e agora, começo de agosto, também tá mais ativo as vendas, né? Então, ele vem trabalhando dentro dessa lógica, vem aproveitando hora dólar, hora Nova York, vai escalonando as vendas dele, fazendo o preço médio, e isso aí vem impulsionando as vendas. E não só disponível, não só da safra 20, ele também aproveitou e fez também um volume interessante para a safra 21, aproveitando essa puxada em Nova York, e também, por que não, aproveitar o dólar alto, porque o dólar a 5,40, que nem nós estamos perto, a 5,38, 5,40, é um dólar interessante, né? Um dólar acima de 5, acima de 5,20, é um dólar interessante ainda. Ele também aproveita esse dólar e os repiques em Nova York, e está também se posicionando em relação à safra 21 e até 22. Para encerrar o nosso papo, Gil, falar um pouquinho da colheita, que teve atraso ao longo de quase todo o período, mas ganhando ritmo e chegando mais próximo de uma normalidade. Nós temos dados de safra, que você também pode conferir na nossa nova plataforma, que indicam que a colheita chega a 90% até o dia 11 de agosto. Não é? Houve um avanço de 6 pontos percentuais em relação à semana anterior, colheita ainda atrasada em relação ao ano passado, quando 96% da safra estava colhida neste período, mas levemente acima já da média dos últimos 5 anos, que é de 89% para esse período. Gil, o que pode se dizer agora nessa finalização dos trabalhos? Olha, Alessandro, vem aí, digamos, a gente já entrou na reta final de colheita, o Conilon já está encerrado, a colheita, a gente está com o Arábica vem acelerando bem nas últimas semanas, vem num ritmo mais acelerado, e por isso explica já ter ultrapassado a média. Não ultrapassa o ano passado, porque ano passado ela foi muito, ela começou muito mais cedo do que esse ano, e não teve todos esses problemas de protocolo, enfim, que a gente viu nesse ano. A safra não era tão grande que nem a desse ano, então tudo isso, no comparativo com o ano passado, dá para a gente entender por que essa diferença, mas a gente já percebe que já está acima da média, né? Então, o que vem acontecendo? Se você pegar aí
um perfil de safra, é um perfil de safra bem interessante em termos de qualidade, né? Então, vamos pegar a questão da bebida, é uma bebida, como foi colhido predominantemente no seco, você tem aí uma bebida muito boa. A questão de granação, com as chuvas no começo do ano, também ajudaram, então você tem uma granação boa. Então, você tem um perfil médio de safra do Brasil muito interessante, né? A gente percebe aí alguns problemas no Conilon do Espírito Santo, que deve ter tá apontando para uma quebra. Em compensação, você tem alguns sinais positivos, surpresas positivas no Arábica e outras regiões, né? Então, esse é um perfil dessa safra, uma safra aí que é volumosa e é de boa qualidade. E, como a gente falou anteriormente, vem sendo muito bem comercializada. Tá certo, Gil, muito obrigado. Conheça mais dos nossos produtos, da nossa nova plataforma. Você acesse o nosso site, safras.com.br, também assista nossos vídeos no nosso canal no YouTube. Pode baixar também o nosso aplicativo, o Safras Connect. Muito obrigado, Gil, mais uma vez, e até uma próxima. Obrigado, Alessandro, e até uma próxima.